Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui, seja bem-vinda. Estamos aqui lendo a palavra do Senhor. Estamos lendo Lucas 7, fazendo a leitura da Bíblia. Pega seu papel, pega sua caneta, faça sua oração e vamos lá ler a palavra do Senhor ser ministrado pelo Espírito Santo. Vamos ler Lucas 7, que é uma continuidade direta de Lucas 6. Então ele vai começar dizendo assim: ó. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode de vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno de sequer ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. Ou venha, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade. Jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. É um ponto muito importante. O escravo não. O oficial faz uma análise lógica a respeito de Jesus. Olha, Jesus, você tem autoridade. Se você mandar, vai acontecer, porque você tem autoridade. Então faça isso. Ele traz toda essa análise. E Jesus diz que isso é fé. A fé é isso. É olhar para a situação e entender ali todo o poder, tudo aquilo que está oculto ali. Então, de alguma forma, isso nos ensina um pouco sobre aquilo que a gente pode começar a entender sobre fé, né? Que é visualizar isso, que muitas vezes não está tão visual para nós, né? E Jesus admira, Jesus elogia aquela fé. Isso é muito legal. E aí vai continuar dizendo: logo depois Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estavam saindo um enterro de um único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam e disse: Jovem, eu lhe digo. Foi até o caixão, tocou nele, os carregadores pararam e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus devolveu sua mão. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e aos seus arredores. Os discípulos de João Batista, lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhes disseram: João Batista nos envia para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos impuros e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: volte a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando diz: envio meu mensageiro adiante de ti,
e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocam flauta e vocês não dançam. Entoam lamentos e vocês não choram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram, está possuído por demônios. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Palavra forte. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele, tomou lugar à mesa. Essa parte aqui eu vou deixar para ler separado, porque ela é muito linda e aí a gente pode ler dividido, tá bom? Então nós estamos aqui. Deixa eu ver se vai ser muito grande. Mais ou menos. Bom, mas vamos ler, porque essa primeira parte aqui tem algumas coisas, mas eu acho que não vai ficar tão longo assim. Dá para ler tudo no mesmo dia. Então vamos lá. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com os seus cabelos. Continuou a beijá-los e derramar perfume sobre eles. Quando os fariseus que haviam convidado Jesus viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Pois Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é este que anda por aí, perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Eu quero deixar uma pergunta para você. Quanto de amor você demonstra? Porque isso é o entendimento do quanto você foi perdoado. Aqueles homens não entendiam o quanto eles tinham sido perdoados, porque eles mediam pecados por aquilo que aquela mulher estava fazendo ou tinha feito naquele momento. Mas eu gosto sempre de usar o critério que todos nós ofendemos a Deus. E fomos perdoados por ter o ofendido. Então eu não sei dizer se essa mulher pecou mais ou pecou menos de fato, apesar que Jesus está dizendo, então eu preciso acreditar nisso. Mas o que eu quero dizer para você é o quanto você foi perdoado. Você já parou para pensar o quanto você é um miserável pecador?
quantas vezes você desobedeceu a Deus e o ofendeu. Porque isso talvez vai fazer a gente se prostrar, adorar a Deus com muito mais intimidade, com muito mais intensidade. Que nós possamos olhar para esse texto e olhar para a nossa vida. Não apenas tentando amar mais a Jesus, que é muito importante. Porque quem ama, obedece. Quem mais ama, mais obedece. E é isso que a gente tem que buscar fazer. Mas que a gente possa ter a consciência do nosso coração do quanto nós fomos amados e corresponder a esse amor. Que o Espírito Santo possa nos convencer disso e ministrar o nosso coração. Deus te abençoe. Eu vejo você no capítulo 8.